Olá, essa é a terceira aula do curso de Fonética e Fonologia. Como nós vimos na aula anterior, os órgãos da fala, ou os articuladores, podem ser divididos em ativos e passivos, certo? Quando a gente fala da produção do som, dos fones, é importante observar duas questões: o ponto e o modo de articulação. Tá certo? O que é o ponto de articulação? Na verdade, é o lugar da articulação. Você vai observar com quais articuladores o som é produzido, tá? Quais articuladores entram em contato para o som ser produzido. Então, por exemplo, quando a gente tem um som como de faca, certo? Ou de vaca, o que acontece? Quem está em contato para a produção do som? Eu tenho o lábio inferior, certo? E os dentes superiores. Então, faca, vaca, tá? Tô fazendo bem exagerado aqui para você observar. Então, o que acontece? Quando você produz o som, os lábios inferiores e os dentes superiores entram em contato para que o som possa ser produzido, tá certo? Então, isso que é ponto de articulação, onde os articuladores se tocam para o som ser produzido, tá? Quando eu tenho, por exemplo, um som bilabial, como P ou B, o que acontece? Eu uso os dois lábios, o lábio inferior e superior, entra em contato para o som ser produzido. Então, o ponto de articulação é isso, tá? Que articuladores entram em contato para o som ser produzido, certo? Agora, quando eu falo do modo de articulação, tem a ver com o grau de obstrução na passagem do ar. Para as consoantes, é interessante observar que todas as vezes que o ar é produzido, vai ter sempre algum tipo de obstrução, ele nunca vai passar livremente, que é o que acontece com as vogais. Então, por exemplo, se eu digo A, I, U, você observa que não tem nada que impede que o som passe livremente, certo? A boca pode se mexer, os lábios podem se mexer, arredondar ou não, mas isso não faz interferência, não faz barreira para que o som passe. Quando a gente fala das consoantes, é diferente. Então, para cada tipo de consoante, você vai ter um nível diferente de obstrução. Então, por exemplo, quando eu faço P ou faço B, essa obstrução é total. Eu junto os lábios e só quando eu solto os lábios é que o restante do ar passa e aí a gente tem a produção da consoante. Então, quando a gente tem uma obstrução total do ar, a gente vai dizer que essa consoante é oclusiva, ou que esse som, esse fone é oclusivo. Quando a gente tem uma obstrução parcial, a gente vai dizer que é um som fricativo, por exemplo, como F, tá? O V. Então, você observa que tem uma obstrução, mas que não é total, como em P, ok? Então, o grau de obstrução é que faz a diferença no modo de articulação, tá certo? Isso aqui que eu falei agora, com os tipos, os pontos e os modos de articulação, você pode observar na sua apostila entre as páginas 38 e 42, tá? Lá tem um quadro específico com o ponto e modo de articulação de cada consoante. Então é interessante que você observe cada uma, produza os sons para você ver realmente um ponto de articulação, quais são os articuladores que entram em contato para a produção do som e no modo de articulação, qual é o tipo de obstrução feita, ok? Falando a gente já começou a falar de consoantes e de vogais, e eu já adiantei que as vogais são produzidas sem obstrução do ar. É interessante que a gente faça a diferença entre vogal e consoante. Por que elas são distintas? Primeira coisa é a produção do ar, que nós já falamos. Segundo, é dizer que os sons vocálicos, os fones vocálicos, eles são muito mais complexos do que as consoantes. Tá? Na sua produção tem muito mais complexidade do que nas consoantes. Se você pegar, por exemplo, um espectrograma, uma análise acústica de consoante e de vogal, você vai ver que as vogais elas são muito mais densas, tem uma produção na hora de fazer o espectrograma,
tem mais formantes, é bem diferenciado, é bem mais complexo do que as consoantes. Além disso, as vogais funcionam como núcleo de sílaba e são elas que podem receber o acento, tá? Que não acontece com as consoantes, tá certo? Quando a gente fala de vogais, assim como nós falamos de consoantes, você tem o ponto e modo de articulação para identificá-las e classificá-las. Na produção das vogais, você tem dois critérios para classificá-las. O primeiro é o avanço e o recuo do corpo da língua, tá? E o segundo é a protusão labial. Protusão a gente também chama de arredondamento. Pode ter uma produção de vogal com arredondamento ou sem arredondamento. Lábios arredondados e lábios estendidos, certo? Então, com relação à altura da língua dentro da boca, a gente vai ter vogais altas, médias e baixas, ok? De acordo com a posição da língua em relação ao palato, que está lá atrás, você vai ter vogais anteriores, centrais e posteriores. E com relação à protusão labial, você tem vogais arredondadas e não arredondadas. Por exemplo, a vogal I, tá? Primeiro vamos começar com a posição da língua, a altura, I. Então, se você observar, a língua está alta, tá? Está bem mais alta. Então, você tem alto, médio e baixo. I. Então, o I tem a produção com a altura da língua está lá em cima. Então, I é uma vogal alta. Com relação à posição da língua em relação ao palato, I. Então, está bem aqui na frente, tá? Pode ser anterior, central e posterior. Então, o I é uma vogal alta, anterior. Quando você pronuncia I, os seus lábios estão estendidos, I. Então, isso quer dizer que é uma vogal sem arredondamento, não arredondada. Então, I é uma vogal alta, anterior, não arredondada. Vamos ver o lado final aí como se fosse o oposto, o U, tá? U. Com relação à altura, a altura da língua é alta, U, certo? Em relação à posição da língua, U é posterior, tá? U, a língua está recuada lá para trás. E com relação ao arredondamento dos lábios, U é arredondada, então é uma vogal. U é uma vogal posterior, certo? Perdão, alta, posterior, arredondada, tá? Se você observar as vogais nos livros que nós indicamos e na apostila de vocês vão ver que como tem uma gama infinita de realizações de vogais, a gente faz um triângulo de cabeça para baixo, tá? E coloca as vogais cardeais, então seria I, U e A, para você ter um norte, porque aí dentro desse triângulo você tem várias realizações, tá certo? Por exemplo, nós temos as vogais médias, E e E. A diferença é que uma é fechada e a outra é aberta, assim como O e O, tá? A gente também tem vogal posterior alta, você tem U, enquanto a partida você tem U, tá? Então, tudo isso você vai conseguir ver lá na sua apostila e nos livros que eu te indiquei. Aqui, realmente, a gente faz só um apanhado geral para que você possa ter mais facilidade na hora de estudar, tá certo? Uma questão importante também a ressaltar aqui nessa aula é a questão de se as vogais no português são nasais ou nasalizadas. Existe uma teoria que já não é nova, que os fonólogos e os foneticistas sempre estão em embate, sempre tentam defender, é a questão de se a sílaba a vogal é nasal ou nasalizada. O que isso faz diferença? Por exemplo, um dos primeiros que começou a falar desse tema foi o Matoso Câmara, lá em 1969. Se você tem uma sílaba nasal para o Matoso Câmara, no português, essa sílaba é sempre seguida de uma vogal e uma consoante nasal, tá?
como em campo. Então, esse M, na verdade, nasaliza a vogal. Então, você não tem uma vogal nasal. Essa vogal, segundo ele, está nasalizada por conta da presença do me lá na sílaba, tá? Aí, o que ele diz? Que só vogais nasalizadas pelo contexto, porque toda vez que tiver uma consoante nasal, a vogal anterior vai ser nasalizada, tá? Por que isso é importante para a gente? Porque isso interfere no número de vogais que são estabelecidas para o português. Alguns autores vão dizer que são 12, que são 7 vogais orais e 5 nasais. Mas se a gente pensar que não existem, que não se classificam as vogais como nasais, mas sim nasalizadas, o número de vogais vai cair para 7. Tá? Isso é importante que você, como professor de português, saiba, tá? Porque aí você pode ter, tem sempre uma confusão entre letras e fonemas. No português, por exemplo, a gente só usa 5 letras para representar os 7 fonemas, tá? Vocálicos. Os abertos a gente não usa, E e O, a gente não tem uma letra diferenciada, a gente usa o E e o O, tá? Então, isso é importante você saber, tá certo? Outra questão, outro ponto importante que a gente tem dentro ainda dessa subunidade são os traços prosódicos ou suprassegmentais. Então, eles vão além do segmento, além dos fones, certo? Então, eles são divididos em 3, o acento, a duração e a entonação. Quando a gente fala de acento, na verdade a gente está falando da indicação de maior proeminência de intensidade de uma sílaba na emissão do som. Tá? E essa intensidade vai sempre ocorrer sobre as vogais. Então, por exemplo, o acento no português, o acento, na verdade, pode ter várias funções. Aqui nós vamos falar de algumas. A primeira função é distintiva. No português, se você tiver, como está lá na sua apostila, sabiá, sabia e sábia. O que a gente observa? Que é a mesma sequência de sons, porém o acento, a posição do acento é que faz diferenciação entre essas 3 palavras. Sabiá, sábia e sabia, ok? Então, é o acento, é a intensidade na vogal que faz essa diferença. O acento também pode ter uma função demarcativa, ele pode delimitar as palavras. Tá? Por exemplo, tem línguas indígenas que você sabe que a palavra tem sempre um acento e o acento é na última sílaba. Se você não conhece bem a língua, mas você vê as palavras e vê onde tem um acento, você sabe que ali é o final da palavra. Tá? Outra coisa também que é interessante é a questão da melodia. Tá? Que se dá quando o acento é fixo. Por exemplo, no francês, é uma língua também que tem um acento em última sílaba. Então, isso dá uma melodia para a língua, tá certo? Outra coisa interessante que a gente pode ver aqui de traço suprassegmental é a duração. Quando a gente fala de duração, se pensa em sons breves e longos, fones breves e fones longos. No português a gente não tem mais isso como diferença, como distinção, mas no latim as vogais eram distintas por serem breves ou longas, tá? Holandês também tem isso, a língua holandesa também tem isso, eles ainda usam essa distinção para vogais breves e vogais longas. No português, quando a gente usa o alongamento de uma vogal, é para indicar, por exemplo, ênfase. Quando você fala, nossa, credo, tá? Então, esse alongamento no português é só para esse tipo de distinção. Outro traço suprassegmental importante é a entonação, tá? O que é a entonação? É a melodia ao pronunciar uma frase, um enunciado, tá certo? Quando você pronuncia, a entonação ela pode implicar em mudança de sentido. Então, por exemplo, se eu digo, e aí, vamos lá? Quer dizer que eu realmente estou interessada, animada, né? Agora você fala, e aí, vamos lá? Né? Então, o rosto e a voz já indicam que não é uma pessoa muito intencionada, direcionada a fazer aquilo, né? Ou então você fala assim, aí, vamos lá, quer dizer que eu estou com pressa, tá certo? Então, a entonação que eu dou, mesmo sendo a mesma frase, pode fazer diferença de significado, tá certo? Então, essa foi
a nossa terceira aula do curso de Fonética e Fonologia.